Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre essa informação que eu obtive ainda nessa segunda-feira sobre a possibilidade de Renato Gaúcho treinar o Cruzeiro. Não é para agora, é para janeiro do ano que vem, final do ano, próxima temporada. E as conversas, elas até já começaram. O Renato deu uma entrevista semana passada para o repórter Eduardo Gabardo, de Gaúcha ZH, e chegou a revelar sobre a pressão que ele estava vivendo, sobre os maus resultados recentes no Grêmio, de que tinha propostas de outros clubes brasileiros. Eu vi, inclusive, gente até ironizando essa situação. Pois bem, eu não sei se é mais de um, eu não sei quantos são, eu só sei que do Cruzeiro é verdade. Não é uma proposta oficial ainda, mas eu posso dizer para vocês que as conversas já começaram. Em que sentido? O Cruzeiro entende como o Fernando Seabra um técnico para poder terminar a temporada de 2024 e, dependendo de como o Cruzeiro performar, enfim, deixar o Cruzeiro numa situação favorável. A gente sabe que o Cruzeiro modificou a SAF recentemente, com o Pedro Lourenço, né, do Supermercados BH, assumindo a SAF do Cruzeiro, um cruzeirista, um torcedor fanático, com muito dinheiro e capacidade para investir, contratou Alexandre Matos como diretor executivo, que a gente sabe como tem habilidade e agressividade também no mercado para contratar grandes nomes e trazer grandes reforços, e com isso o Cruzeiro fez uma das melhores janelas do futebol brasileiro, né? Com Caio Jorge, o Lautaro Dias, o goleiro Cássio, o lateral direito William já estava, né? Mas o Matheus Henrique, o volante, o Wallace, o volante também, montou um belo time de futebol. E é um Cruzeiro que promete agora no segundo semestre. Tá, Chico, mas então o Fernando Seabra não vai permanecer? Muito difícil. O Seabra ficou lá sob uma condição de transição. E é isso que o Cruzeiro está encarando este ano de 2024 para 2025. A ideia é, obviamente, chegar numa disputa de Libertadores, né, para que o Cruzeiro tenha uma temporada seguinte, começando um trabalho do zero com um técnico de renome. E o técnico preferido, até onde eu consegui descobrir, é Renato Portaluppi. O Renato entende que a relação Grêmio pode estar chegando ao fim. E, na verdade, não é só o Renato que tem esse entendimento, né? Há um entendimento meio que generalizado. Eu realmente não sei se os dirigentes do Grêmio têm essa consciência. Me parece que sim. Me parece que é um entendimento meio que globalizado de que Renato caminha para encerrar o ciclo da sua quarta passagem no Grêmio, nesse ano de 2024, e cada um seguia a sua vida. O Grêmio seguia a vida sem Renato, o Renato seguia a vida sem o Grêmio. Mas para muitos que daqui a pouco imaginavam o Renato na beira da praia, jogando futebol, descansando, tirando férias, a tendência é que ele volte a trabalhar e num grande clube com investimento. E isso está seduzindo o Renato. Vocês vão lembrar, né, quando o Renato queria muito treinar aquele Flamengo, né, e até bateu na trave, né? Chegou perto numa final de Libertadores por conta do investimento que ele teria nas mãos, né? Que é uma reclamação, digamos que corriqueira no Grêmio, né? Quando o Renato está à frente e muitas vezes carece de peças, ou a janela demora, ou às vezes ele é eliminado em competições, ele usa muito esse argumento, né? De que o clube tem as suas limitações financeiras. Ele terá menos limitações no Cruzeiro. Isso significa que está confirmado, que é certo, que é garantido que o Renato vai treinar o Cruzeiro em 2025? Não. O que eu posso dizer para vocês é que as conversas já começaram. Foi isso que eu recebi, de que o Cruzeiro já conversa com o Renato, já entende com o Renato um alinhamento de um projeto que pode começar no ano que vem e que, na verdade, poderia começar até antes, né? E aí, daqui a pouco, eu já vou dar a minha opinião sobre isso. Mas a informação é essa. O Cruzeiro procurou o Renato para tê-lo como principal nome a partir de 2025. Bom, o Renato tem uma passagem muito exitosa pelo Cruzeiro como jogador, né? Foram 18 jogos apenas, só que incríveis 18 gols marcados. Uma Supercopa dos Campeões da Libertadores e um Campeonato Mineiro. Ele tem uma passagem relâmpago, assim, mas muito positiva pelo Cruzeiro. E o Renato fica sempre, né, recentemente, né, treinando o Grêmio ou clubes do Rio. Né? Ele tem história do Fluminense, ele chegou a treinar o Vasco da Gama, ele foi campeão pelo Fluminense, Copa do Brasil, multicampeão pelo Grêmio, e teve essa passagem no Flamengo, onde ele não conseguiu títulos, né, a não ser o vice-campeonato da Libertadores, mas o Renato não saiu do eixo, né, desse eixo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para seguir a sua carreira como técnico. Seria um primeiro grande desafio, e o Renato entende como algo interessante. Agora eu vou dar minha opinião nesse sentido. Eu gostaria, e é uma coisa muito utópica, já reconheço, de que o Grêmio, Renato, Cruzeiro, todo mundo se acertasse agora.
Eu sei que isso não vai acontecer, tá? É mais ou menos o que aconteceu com o Jürgen Klopp no Liverpool, né? Como acontece nos clubes europeus, eu sei que a nossa cultura é diferente. Mas vejam bem, não seria interessante nesse momento, ou daqui a pouco, também não precisa ser agora, mas não deixar esperar dezembro, não deixar esperar as luzes de Natal, porque aí as coisas já começam a se acomodar, inclusive em contratações, planejamento para a próxima temporada. Não seria interessante que daqui a pouco todo mundo se acertasse no seguinte sentido: Renato fica até o final do ano e beleza, The Last Dance. Ele fica mais alguns jogos, o torcedor acho que até aliviaria um pouco a pressão. Tá bom, gente, vamos com o Renato até o final. O Renato mesmo já decidiu que vai embora, o Grêmio já decidiu que o Renato não fica. Ele é o nosso ídolo, o trabalho é questionável em alguns aspectos e tal. Vamos levar até o final, de repente a gente consiga a classificação para a Libertadores, né, que seria a meta. Mas o principal objetivo nesse momento é livrar do rebaixamento. E ano que vem a gente pensa numa outra situação. E o Grêmio já poderia correr atrás de um novo treinador. E isso envolve um perfil, daqui a pouco diferente, um europeu, um estrangeiro, ou um técnico brasileiro, enfim, que comprasse a ideia do Grêmio. Não sei, mas traçar o perfil com calma, com planejamento, entender qual é o elenco que o Grêmio vai ter para o ano que vem, que peças você vai trazer para a reposição, que treinador, com que perfil você vai trazer um treinador e tal. Começar a pensar antes. E não aquela coisa do tipo, beleza, 15 de dezembro, tá, vamos atrás de um técnico, putz, está todo mundo empregado, vamos ver o que acontece. Nós temos esse aqui, é o que sobrou. Eu acho que dificultaria o processo. E o próprio Renato no Cruzeiro, daqui a pouco poderia começar a trabalhar uma transição antes. Eu sei que é utópico, eu sei que isso não vai acontecer, mas eu acho que as coisas estão caminhando para se definirem dessa maneira. O Renato entendendo que deve sair, o Cruzeiro querendo realmente o Renato, os dois se acertando e o Grêmio sabendo disso, né? Não sei até que ponto o Grêmio sabe dessa informação, eu acho que, talvez não às claras, mas todo mundo comece a cuidar da sua vida daqui a pouco. Claro que o Grêmio tem objetivos ainda na temporada, né? Isso não pode desfocar do principal, né? Porque o Grêmio não pode pensar que está livre do rebaixamento, por exemplo, e tem que mesmo vencer esse ano, essa temporada. Mas, enfim, é uma informação de que o Cruzeiro quer muito o Renato. O Renato sabe que caminha para esse fim de ciclo e quando ele revela que tem propostas, pelo menos uma eu consegui confirmar que é verdade. Ele tem interesse sim e a gente sabe que o Renato tem mercado. Por mais críticas que ele possa receber por esse trabalho, essa passagem, esse ano no Grêmio, ele tem mercado. É um técnico de um currículo extenso, é um cara que tem uma história no futebol e é óbvio que ele teria a possibilidade de trabalhar. O Renato vai querer descansar ou não? Para muitos ele é técnico do Grêmio, descansa, volta a ser técnico do Grêmio. Talvez ele esteja disposto a mudar isso até para, quem sabe, né, alçar um voo maior ali na frente, já que ele quer tanto treinar a seleção brasileira, ele precisa romper algumas barreiras, né? E talvez treinar um outro clube com um outro investimento, de um outro polo, para, quem sabe, poder fazer uma temporada exitosa no ano que vem e aí sim chamar a atenção mais uma vez do cenário nacional e internacional, é o que desafia o técnico Renato Portaluppi. E aí, o que vocês acham? Cruzeirenses que assistam o vídeo, que assistem os meus vídeos aqui, gostariam de ter Renato? O Seabra chegou a viver uma pressão, venceu no final de semana, deu uma aliviada, mas a gente sabe que ele não é o técnico da preferência. Mas ele vai até o final do ano, até onde eu ouvi. E depois, nessa transição, o Cruzeiro buscará um outro nome, e o nome é de Renato. É aí, nação tricolor, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso? Acham que chegou o fim de Renato à frente do Grêmio, ou querem que ele permaneça em 2025? Voltamos ainda hoje com mais notícias do Grêmio.